Graças a Deus por esse tempo. Ficaria melhor se tivesse um ar-condicionado, né? Hoje está um pouquinho quente. Mas graças a Deus também por isso. Sim ou não? Amém. Queridos, nós vamos compartilhar a palavra, aquilo que Deus tem colocado em nosso coração para compartilhar com a igreja nesta noite. Eu queria convidar você a abrir a Bíblia, então, no livro de Atos, capítulo 17. Atos 17. Eu vou ler os versos de 1 ao 9. Diz assim: tendo passado por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los. Por 3 sábados, arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos, piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram a Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes homens, estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Amém. Vamos orar? Querido Pai Celestial, nós te agradecemos por esta oportunidade que temos de compartilhar a Tua palavra. E pedimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos conduza, Teu Espírito Santo nos ilumine o entendimento, que a Tua palavra, Senhor, que vamos ouvir aqui, ela norteie, Senhor, a nossa vida durante a semana, no dia de amanhã e depois, porque o que eu desejo, Pai, a minha oração é de que nós não sejamos apenas aqueles ouvintes que vêm a esta casa, ouve uma palavra, ouve uma pregação e só. Mas, Senhor, que esta palavra, Pai, ela modele o nosso dia a dia, ela nos incentive, ela nos ensine como devemos agir, Senhor, como crentes, neste mundo, Senhor, que nós vivemos como igreja do Senhor, não apenas como alguém que vive, que existe,
mas alguém que foi chamado deste mundo, alguém que foi comprado deste mundo, pelo precioso sangue de Jesus, mas que está neste mundo e que tem um propósito teu para estar neste mundo, Pai. Que o Senhor nos faça entender um pouco mais daquilo que o Senhor deseja fazer em nós e através de nós, enquanto aqui estivermos. É a minha oração em Teu nome, Jesus, confiando na ação do Teu Santo Espírito, no coração da Tua Igreja, em nossas vidas, e para a Tua glória. Amém. Amém. Bem, irmãos, nós temos caminhado aqui no livro de Atos já há algum tempo, e eu confesso que esse livro me fascina, eu gosto muito de pregar nesse livro, gosto muito de pensar nesse momento da igreja, na dinâmica da igreja, de como a igreja era uma igreja atuante, como os crentes eram comprometidos. Com o Evangelho de Jesus, com a proclamação do Evangelho de Jesus. E esse nosso momento aqui, o capítulo 17 de Atos, ele está exatamente no meio da segunda viagem missionária de Paulo. E Paulo, com certeza, foi um dos maiores evangelistas de todos os tempos. Certamente, com todas as limitações do tempo em que ele viveu, as dificuldades que ele enfrentou, a oposição que ele teve de enfrentar em praticamente todos os lugares por onde ele passava. Paulo foi um herói, Paulo foi um guerreiro, Paulo foi um crente de verdade, que havia, de fato, compreendido o porquê ele havia sido chamado para uma obra. Agora, quando nós pensamos na trajetória da vida de Paulo, no como ele se empenhou em cumprir a missão que Jesus havia dado a ele, desde quando a sua conversão, mas especialmente naquele momento em que ele já convertido, estava lá na igreja de Antioquia, e ali, de forma clara, Deus falou àquela igreja, dizendo: separai-me a Barnabé e a Paulo para a obra que os tenho chamado. E ele partiu para cumprir essa tarefa. Ele se empenhou para cumprir essa tarefa. Ele se dedicou de corpo, alma, completamente dedicado e comprometido com aquela obra que Deus tinha dado a ele para realizar. Irmãos, Deus também nos deu uma obra para realizar neste mundo. E não é diferente da que ele deu para Paulo. E não é diferente da que ele deu para toda a igreja, todos os crentes. Nós temos uma tarefa a cumprir nesse mundo. Estamos aqui com uma tarefa para cumprir. Qual é a tarefa, pastor? Cultuar a Deus. Eu poderia dizer até que faz parte do processo, mas a tarefa se resume naquilo que nós convencionamos chamar de a grande comissão. Amém? A grande comissão. Quando Jesus, já no final do seu ministério terreno, ele chama os seus discípulos, e ele então afirma: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado. Ele conclui essa missão, essa comissão, dizendo: e eis que eu estou convosco
todos os dias, até a consumação do século. Debaixo da autoridade de Cristo Jesus, ele enviou aqueles que ele chamou. Amém? Debaixo da autoridade do Senhor Jesus, Jesus enviou aqueles que ele chamou. Mas ele não disse vão e ficou na expectativa, ficou olhando, ficou observando. Não, ele disse vão que eu também estou indo com vocês. Porque ele disse, eu estou convosco. Amém? Eu estou convosco. Então, há uma tarefa que temos que desempenhar nesse mundo, há uma missão a cumprir nesse mundo, mas tenhamos certeza, Jesus também está conosco, como parceiro nessa missão. Aleluia. Paulo entendeu isso. Paulo se comprometeu com isso. E eu penso que Deus nos chama a nos comprometermos também com esta tarefa de evangelizar, de pregar a boa nova, de fazer um novo discípulo, de trabalhar de modo que levemos alguém a Cristo. Trabalhar de modo que possamos dizer, Senhor, eis aqui o fruto do trabalho. Amém, irmãos? E eu oro para que Deus me use todo dia. E oro para que Deus use a sua igreja, nós, constantemente. Para que Deus nos dê entendimento disso, para que Deus nos ensine a cumprir essa tarefa. E eu queria, irmãos, olhar aqui agora para Paulo, para esse momento aqui da vida de Paulo, do momento que Paulo chega nessa cidade, e destacar algumas questões importantes ali, alguns aspectos importantes desta obra que Paulo está desenvolvendo, a obra de evangelismo. E o primeiro ponto que eu destaco aqui, e aquilo que eu já estava começando a falar, a respeito de como Paulo se comprometeu com essa tarefa. Agora é importante destacar também, irmãos, que Paulo não fez essa tarefa, Paulo não cumpriu essa tarefa sozinho. Ele teve pessoas ao seu lado, e nós mencionamos aqui, o texto deixa claro isso para a gente, algumas dessas pessoas. Por exemplo, o próprio Barnabé, inicialmente, Silas, Timóteo, Lucas, alguns nomes que estavam sempre com ele, e outros tantos que não vão aparecer aqui, mas ele vai mencionar depois, e outros milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas, que estavam junto nessa tarefa, que a gente nem sabe o nome, pessoas anônimas, uma multidão de gente que ao longo do caminho foi se convertendo e entendendo que elas também faziam parte da mesma missão que Paulo estava cumprindo. E aí, o grupo foi aumentando, pessoas anônimas, mas que se convertiam, mas não se tornavam apenas um frequentador do culto, mas entendiam de que elas também foram chamadas para continuar a tarefa de evangelizar, assim como Deus usou Paulo para levar o evangelho até elas, elas entenderam que elas também precisavam levar o evangelho a outros. E por causa dessa visão missionária dos crentes do primeiro século, por causa dessa visão de quem estava aqui para cumprir um propósito, de levar a boa nova de salvação ao perdido, por causa desse entendimento que a igreja do primeiro século obteve, a igreja do primeiro século teve um crescimento exponencial. Talvez em nenhum momento da sua história ela tenha crescido tanto. Dizem os historiadores, os comentaristas bíblicos, que já no primeiro século do Evangelho, a igreja já havia alcançado todo o Império Romano com o Evangelho, com a mensagem do Evangelho. E algumas estatísticas apontam
de que já nessa época, já no primeiro século do cristianismo, a igreja já era 25% da população do Império Romano. Isso em números era extraordinário, era um crescimento exponencial. Mas porque não foi feito pela mão de alguns, mas pela mão de toda a igreja. Cada um que ouvia o Evangelho, cada um que se convertia a Cristo, se tornava um propagador do Evangelho, se tornava um missionário. Entendia que missão não era apenas para os missionários, que se convencionou chamar assim. A missão é para a igreja. Em certo sentido, e eu diria, no sentido absoluto da palavra, todo crente é um missionário. Ou deve ser, pelo menos. Todo crente recebeu uma missão. E ele tem uma missão. E hoje aqui eu prego, possivelmente, né, se não a maioria, mas a maioria aqui, de crentes, pessoas que já se converteram, pessoas que já se entregaram para Jesus, mas você já entendeu que você também tem um chamado para cumprir uma missão, para ser um missionário. Não, pastor, não sou missionário não, que isso, não quero ir lá para Burkina Faso, não. Quem disse que você tem que ir para lá? Quem disse? É por causa de uma visão até distorcida por conta até das próprias lideranças cristãs, que a grande maioria da grande maioria dos membros das igrejas se contentam em frequentar cultos. E ainda não entendeu de que todos nós temos uma missão de levar a boa nova de salvação. Então eu quero olhar para esse texto aqui e pensar nesse momento aqui da vida de Paulo, e especialmente nesses primeiros textos, nesses primeiros versículos que nós lemos aqui, e destacar algumas questões importantes, duas pelo menos. A primeira é o modus operandi de Paulo, ou seja, o modo de agir de Paulo, o método que ele usa, como que ele evangeliza. E isso tem a ver com a estratégia que Paulo se utiliza. E quando a gente observa o texto com mais cuidado, nós vamos perceber que havia na tarefa de evangelizar de Paulo, na maneira de evangelizar de Paulo, havia um planejamento, havia uma estratégia, havia um objetivo bem definido. Ou seja, Paulo não saiu na sua viagem missionária dizendo, eu não sei para onde eu vou, mas eu vou evangelizar. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou falar de Jesus. Penso eu que ele dedicou um tempo para se preparar, para planejar, para organizar o seu roteiro de viagem, para estabelecer algumas estratégias, porque evangelismo, preste atenção nisso, irmão, evangelismo requer estratégias, requer planejamento, requer fixação de objetivos, saber onde eu quero chegar. Por que eu digo isso? Vamos aí ao texto. O verso 1 vai dizer assim: tendo Paulo passado por Antípolis, Apolônia, chegaram a Tessalônica. Por que Paulo não parou em Antípolis? Por que Paulo não parou em Apolônia? Eu queria que, Mariane, bota aqui o mapinha para a gente ir acompanhando, facilitar aqui a visualização. Por que Paulo não parou em Antípolis, né? Anfípolis? E por que ele não parou em Apolônia? Por que ele não parou em outras cidades pelas quais ele já tinha passado? Você já fez essa pergunta?
Porque a ideia aqui parece ser essa. Ele não planejou ficar em Anfípolis, não planejou a cidade de Apolônia, ele apenas passando por ali, eles chegaram. Percebe que havia algo já pré-estabelecido onde eles queriam chegar? Eles chegaram ali, passaram por alguns lugares, mas chegaram aonde eles tinham planejado chegar, Tessalônica. Isso me mostra que houve um planejamento. Mais que isso, houve uma estratégia missionária. Por quê? Acredito que a Tessalônica era o que poderíamos chamar de a capital dessa província, a província da Macedônia. O Império Romano era dividido em províncias, mais ou menos comparando, né? Eram os estados, né? Havia a província da Macedônia, ali em cima, a província da Acaia, mais para baixo, a província da Galácia, lá à direita, lá em cima, havia a província da Ásia Menor, aqui mais para baixo. Então, Paulo foca nessas 4 províncias, de modo mais amplo. Mas, nesse momento, ele está na sua segunda viagem missionária e ele traçou um roteiro. E, nesse roteiro, ele tinha um objetivo, ele tinha uma estratégia evangelística, que era a cidade de Tessalônica. É bem verdade que, nesse roteiro que Paulo planejou, Deus, na sua soberania, fez alguns ajustes, né? Porque em algum momento ele queria ir para a Bitínia, mas Deus disse, não, Paulo, não é para aí que eu quero, não. Ele queria ir para a Ásia, mas ele disse, não, Paulo, também não é por aí, não. E Deus disse, olha, passa para a Macedônia. Porque nós fazemos os planos, nós precisamos estabelecer as estratégias, os planos, mas é verdade também que Deus é quem vai dando a direção à igreja, à obra. Agora, Paulo estabeleceu uma estratégia. E essa agora estava naquilo que era o propósito de Deus, porque Deus assim o permitiu. Tessalônica era um grande centro comercial, a capital dessa província, a província da Macedônia. Portanto, Paulo focou uma grande cidade, um grande centro comercial, com muitas idas e vindas de pessoas, por se tratar de uma cidade estratégica, capital, uma cidade havia muito comércio naquela cidade, muitas outras cidades ao redor de Tessalônica, as pessoas iam e vinham. Então ele sabia que se ele plantasse o evangelho em Tessalônica, muitas outras pessoas seriam alcançadas com as idas e vindas das pessoas de outras cidades. Percebe? Ele planeja, ele coloca estratégias, ele tem um objetivo bem definido no que diz respeito a essa questão missionária, no cumprimento da sua missão missionária, porque vai dizer o verso 1 ainda, que eles chegam em Tessalônica e aí eles vão diretamente para uma sinagoga. Na verdade, várias vezes nós vamos ver Paulo se dirigindo primeiro aos judeus. Mas por que, se Deus o chamou para ser o pregador dos gentios? Não foi isso? Mas Paulo tinha também ali um objetivo. O que eu posso entender aqui, o que eu entendo aqui, que eu vejo aqui, é que Paulo percebe o seguinte, Deus me chamou para alcançar os gentios. Na verdade, todos, né? Que os gentios, todos. Mas eu preciso observar um objetivo aqui nessa tarefa, uma estratégia nessa tarefa, de primeiro alcançar aqueles que estão mais próximos. Bem, mas os judeus
não necessariamente estavam mais próximos geograficamente. Não estavam espalhados pelo mundo inteiro. Mas havia um outro tipo de proximidade de Paulo para com os judeus. Na verdade, ele era hebreu. Ele era da tribo de Benjamim, portanto, da nação de Israel. Ele quer alcançar, em primeiro momento, os seus compatriotas, as pessoas com quem ele tinha afinidade patriótica, as pessoas com quem ele tinha mais proximidade. Ele era, ou havia sido, um fariseu, tinha acesso aos judeus, aqueles que ainda estavam no judaísmo e nas diversas ramificações do judaísmo. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: eu vou alcançar Deus me chamou para alcançar a todas as pessoas, mas eu vou focar vou começar esse trabalho focando naqueles que estão mais próximos, daqueles que são mais acessíveis nesse momento. E é isso que Paulo está fazendo. Alcançando aqueles que estão mais perto dele, ou deles, que era um grupo que estava com ele. E deixa eu dizer que por 3 sábados eles foram à sinagoga dos judeus, e ali eles, como verso 2 vai dizer, segundo o seu costume, porque essa era uma prática, dele na sua tarefa de evangelizar. Falava primeiro aqueles que estavam mais próximos dele, os judeus. Mas também falava aos gentios. E a gente percebe, irmãos, que essa parece ter sido a orientação que Jesus dá quando ele fala a respeito, lá em Atos 1:8, quando ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Aonde? Por onde vocês vão começar isso? Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. A missão é todo mundo, tá? Todos precisam ouvir o Evangelho, todos. Mas comece por aqueles que estão mais perto de vocês. O princípio é o mesmo. Paulo está cumprindo esse princípio. Primeiro, aqueles que estão mais perto. Até porque é muito mais razoável imaginar que vou alcançar primeiro os que estão mais perto. Quando Jesus cura aquele endemoniado de Gadara, e há um alvoroço na cidade, gadareno, e aí o povo até expulsa Jesus lá de Gadara. E quando Jesus está entrando no barco para ir embora, o ex-endemoniado vem correndo e diz: Jesus, deixa eu ir com você, eu quero também levar essa palavra para todo mundo. Aí Jesus fala o que para eles? Não, peraí, volta para a sua casa e começa evangelizando os da sua casa, os mais perto. É o princípio que Paulo está colocando em prática na sua tarefa de evangelizar, irmãos. Os que estão mais perto. Evangelismo começa com os de casa. Evangelismo começa com as pessoas que estão próximas a nós. Evangelismo começa com aquelas pessoas que convivem conosco, às vezes o dia inteiro no trabalho. Aquelas pessoas que moram do nosso lado. E aí, quando eu falei que todos nós somos um missionário, irmãos, é porque ser missionário não significa que você vai sair daqui e ir lá para o outro lado do mundo. O lugar onde você está é o campo missionário onde você tem que trabalhar. O lugar onde você está é o campo missionário onde Deus colocou você para ser um missionário. A sua casa.
seu trabalho, sua faculdade, sua escola, sua vizinhança. As pessoas do seu relacionamento são essas o seu primeiro alvo. Isso é algo que eu olho aqui para esse texto, olho para aquilo que Jesus falou, olho para aquilo que Paulo está fazendo e percebo que essa deve ser a nosso modus operandi. Deve ser a nossa maneira de trabalhar evangelismo. Estão me entendendo? Ou melhor, estou me fazendo entender. E aí, irmãos, será que temos feito isso? Será que eu estou olhando para aquela pessoa que está do meu lado, que ainda não conhece Jesus, como aquele a quem Deus me enviou para levar a boa nova do Evangelho? Será que eu estou tendo essa consciência? Foi isso que fez a igreja do primeiro século crescer. Os crentes se convertiam e todo mundo entendia que o lugar onde eles estavam era o campo missionário deles. E aí começavam a reproduzir, a repartir, a compartilhar o Evangelho com as pessoas da sua coletividade, do seu local de moradia, onde eles viviam. E assim a igreja foi crescendo e se multiplicando. E o primeiro século mostrou para nós que esse foi a estratégia que mais se tornou eficaz no evangelismo, do cumprimento da missão da igreja, evangelística da igreja. Alcançar os mais perto, alcançar as pessoas do convívio, daquelas que estão próximas. Eu queria pedir, Mariane, você botou aí o mapinha? Botou? Eu nem vi. Botou? Tá bom, então bota lá de novo para mim, por favor. Passa um slide, passa umzinho aí para mim. Isso, eu queria mostrar para você esse gráfico, que também aponta exatamente nessa direção, naquilo que nós estamos aqui dizendo, irmãos. Esse gráfico representa uma pesquisa feita pelo Instituto Haggai Internacional, uma agência missionária, né? Esse Instituto Haggai fez a seguinte pergunta em algum momento, numa pesquisa que ela realizou. E ela perguntou: como as pessoas se converteram ao Evangelho de Cristo? Então, imagino que a pergunta tenha sido: qual foi o instrumento, como você se converteu? Através de que você se converteu? Através de quem você se converteu? Quem foi a pessoa? Quais foram as pessoas que te conduziram a Cristo? Imagino que tenha sido mais ou menos essa pergunta, mas o que importa é esse resultado aqui, que temos aí. E nesse resultado, essa pesquisa mostrou o seguinte, que apenas 1% de toda conversão daqueles que se convertem foi através de programa de TV. Está dando para ler aí? Está dando? O pessoal lá de trás está dando para ler? Tá, boa visão aí, bom, hein? Oh, legal. 1% apenas de todas as conversões acontecem por conta de um programa de TV. 1,1% acontece através de alguém assistindo um filme evangelístico, um filme bíblico, né? ,1%, ele coloca ali outros meios. Eu posso até imaginar aqui, inserir aqui outras mídias, né? Outros tipos de recursos. 2,4% são convertidas por conta de uma pregação que houve do púlpito. 2,9%
convertidas através ou por meio de um programa de rádio. 2,9% também pelo trabalho específico do pastor. 3% lendo uma literatura evangélica cristã. 4% das conversões se dão em campanhas evangelísticas. Agora, aqui está o destaque. Para nossa surpresa, para alguns, né? 29,9% das conversões acontecem através de amigos, de amizades, pessoas do convívio. 49,7% de conversões acontece no seio familiar, de parente. Você percebe o disparate? E a importância do que é relacionamentos intencionais para cumprir a missão. Percebe? Percebe que quase 80% das conversões acontecem com aquelas pessoas mais próximas, através do evangelismo realizado pelas pessoas mais próximas. Um amigo, um familiar, um vizinho, pessoas que convivem do dia a dia. Paulo sabe disso. Jesus deu essa dica. Começa por Jerusalém. Começa por aqui, que aqui a coisa, vocês vão alcançando um, vão alcançando o outro, vão alcançando o outro. Daqui a pouco vocês estão já fora da Jerusalém, vocês já vão estar na Judéia, daqui a pouco na Samaria, daqui a pouco vão estar no confim do mundo. Mas começa por aqueles que estão perto de você. Ali é o seu campo missionário. Ali no seu trabalho é o local onde você tem que ser um missionário. Na sua casa, na sua vizinhança, naquelas pessoas próximas. É esse primeiro destaque que eu faço aqui e que eu trago para nós como uma lição, como um princípio da obra que precisamos aplicar na nossa obra evangelística, no cumprimento da nossa tarefa de missões, de cumprir a missão. Queridos irmãos, preste atenção nisso. Todas as igrejas e denominações que têm obtido êxito na sua tarefa evangelizadora, todas, sem exceção, todas as igrejas e todas as denominações que têm tido êxito na sua tarefa de evangelizar, ou seja, têm conseguido alcançar o perdido, são as igrejas, são as denominações que têm focado seus esforços evangelísticos no trabalho de grupos pequenos. Todas. Tem focado seus esforços evangelísticos, tem focado o seu empenho na evangelização, nos relacionamentos, da membresia, de cada um dos seus membros. É uma igreja que são as igrejas cujos membros têm entendido de que eles foram salvos. Não foi para frequentar a igreja. Eles foram salvos para levar a mensagem de salvação. E lá para o outro lado do mundo, não. Aqueles que estão mais perto.
aqueles que são do convívio. Eu penso que a igreja de um modo geral, e eu não me excuso disso, desse erro, penso que a igreja cometeu 2 erros. Para não ser muito duro, né? 2 só. Primeiro, que por muito tempo a gente perdeu aquele contexto, né, daquele entendimento do primeiro século, e não ficou só no primeiro, segundo, terceiro, a coisa desgrengrelhou a partir do 3º século, quando a igreja começou a se enfurnar dentro de um templo, e aí ela, enfim, essa é uma outra história para outro momento. Mas o fato é que a igreja ela delegou a tarefa de evangelizar para os missionários, para os pastores, para as lideranças. A membresia, de um modo geral, eu entendo que muito disso aí se deveu às próprias lideranças. Mas o fato é que foi delegado a tarefa de evangelizar que cabe a cada um de nós para uma liderança ou para pessoas específicas a quem nós denominamos os missionários. Quem são os nossos missionários que a gente mantém? Fulano. Pronto, 5, acabou. São esses missionários que a igreja tem. São esses? Não. Mas nós delegamos essa tarefa para outros. É ou não é? Delegamos isso. Quem nunca ouviu, eu muitas vezes, mas quem nunca ouviu, muitas vezes, em cultos de missões, ou campanhas de missões, alguém dizer assim: se você não pode ir, missões pode ser feito indo, o que mais? Contribuindo e orando, como se fossem coisas alternativas, como que se missões pode ser feito indo, ou contribuindo, ou orando. Percebe como isso está desfocado da verdade? Missões não se faz indo, ou contribuindo, ou orando. Missões se faz indo e contribuindo e orando. Estou aqui detonando um pilar que nós levantamos e que está errado, irmão. Não é ou. Eu não faço missões ou indo, ou orando, ou contribuindo. Missões é fazer tudo isso simultaneamente. Mas eu não posso ir. Quem disse? É porque eu entendo que ir, e aí um problema, né, até da própria liderança mesmo, que ficou implícito que missionário eu tenho que sair de onde estou e ir para outro lugar para ser missionário. Missionário é aquele que sai e vai para outro lugar. Esse foi o conceito que foi gerado em nós por muito tempo. E aí eu digo, para fazer missão, é claro, eu não posso ir lá para outro lugar, então eu oro. Então eu não posso ir para outro lugar, então eu boto ali um dinheiro e está resolvido o meu papel, outro vai em meu lugar. Ou eu oro por eles que foram,
Percebe como isso está equivocado? Esse conceito de fazer missões está equivocado? Quando cada um de nós entendermos que nós somos um missionário, e indo quer dizer eu vou àqueles que estão mais próximos, porque é por eles que eu começo, porque esse é o princípio que Jesus deixou, que Jesus deu exemplo quando mandou aquele ex-endemoniado voltar para a casa dele, é o que Paulo começa praticando na sua tarefa de evangelizar, os mais perto, os mais próximos. Então, quando eu entendo isso, eu entendo que eu cumpro o meu indo, falando de Jesus para aquele que está do meu lado. Eu cumpro o meu indo também e simultaneamente contribuindo com o trabalho. Eu cumpro a minha missão, o meu indo, também orando, porque missões se faz indo e contribuindo e orando. Então, substitua o ou por e, que você vai entender a sua missão. Amém? Então, esse foi o primeiro erro, penso eu, na minha modesta avaliação, que nós cometemos, nós como igreja. Nós delegamos para alguns a tarefa de evangelizar, então eu disse, bem, eu não posso ir, mas eu posso orar, e então está resolvida a minha missão. Eu não posso ir, então eu posso contribuir, então cumpri a minha missão. Não. Não. Eu acho que nós temos que consertar isso aí. Reorganizar isso na nossa cabeça. Amém? O segundo erro que nós cometemos, penso eu, nesse processo aí, é que por causa disso, porque terceirizamos, né, para alguns a tarefa de evangelizar, por conta disso, nós geramos uma igreja, ou produzimos uma igreja de consumidores, e não de trabalhadores. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, muitas vezes, a gente também me ouviu dizendo, domingo é o dia do Senhor. E a Bíblia diz que é. Né? E é o dia do Senhor. É o dia do Senhor. E a segunda-feira, não é? E a terça, não é? E a quarta também, não é? A quinta, a sexta, o sábado, não é do Senhor? Mas porque nós dissemos, né? Domingo é o dia do Senhor, então domingo é o dia de estar aqui. E aqui eu venho, ouço uma mensagem, ouço uma palavra, eu canto, eu louvo, legal, ótimo, bom, maravilhoso e necessário. Porque domingo é o dia do Senhor. Mas segunda a sábado são os meus dias. São os meus dias, até aí eu vou cuidar dos meus interesses, dos meus afazeres e missões. Eu já contribuí no domingo para missões, já cumpri a minha missão. Eu já orei por um missionário, já cumpri a minha missão. Resolvida. Não é assim? Não é razoável? Seria razoável pensar isso? Então, domingo é o do Senhor, eu venho para a igreja. Segunda a sábado são os meus dias que eu vou fazer os meus interesses e ponto, acabou. Segundo erro que cometemos. E eu preciso reorganizar isso na minha cabeça, irmão. Nós, como igreja. Porque por causa disso, a gente se trancou aqui dentro. E lá fora, o mundo, vou cuidar dos meus interesses, dos meus afazeres e acabou. Mas domingo eu estou aqui. Quando, na verdade,
Domingo eu estou aqui para me abastecer, para me encher da presença de Deus, para eu ser ministrado pela palavra, para eu ter comunhão com meus irmãos, porque é muito bom e necessário esse momento aqui. E aqueles que abrem mão disso estão errando profundamente. Estão abrindo mão de algo que não podemos abrir mão, essa comunhão, esse momento de celebração, de culto, de estar junto, de estar com os irmãos. Mas a minha missão não se cumpre aqui dentro, a minha missão se cumpre ali fora. Porque eu tenho certeza que hoje eu falo aqui, né, para 100% de pessoas que já sabem que Jesus é o Salvador. Mas lá fora estão aqueles que ainda não conheceram o Jesus Salvador. E a minha missão se cumpre lá fora, de segunda a sábado. Quando eu fui ordenado a pastor, nos primeiros dias, primeiros meses, sei lá, alguns colegas, né, de ministério faziam uma pergunta assim: pastor, o senhor é pastor tempo integral? Irmão, sinceramente, eu dizia, cara, é a pergunta mais... para ser mais brando, sem pé, sem cabeça. Sem pé, sem cabeça, porque como alguém é um cristão, se não de tempo integral? Como alguém é um pastor, se não de tempo integral? Eu sei que o sentido que ele perguntou era outro, né? Mas eu tinha dificuldade de responder essa pergunta, porque eu entendo, cara, eu sou crente de tempo integral, eu sou um pastor de tempo integral, não tem como não ser assim. Onde eu estiver, eu sou um pastor. Onde eu estiver, eu sou um crente. Onde eu estiver, eu sou um missionário. Onde eu estiver, em que seja qual for o dia, eu estou ali com uma missão. E não tem essa de que não é de tempo integral. Querido, Deus te chamou para ser um crente de tempo integral. Deus te chamou para ser um missionário de tempo integral. Deus te chamou para ser um obreiro de tempo integral, onde quer que você esteja. Amém, irmãos? De verdade, amém, de verdade. Você tem sido. Você tem procurado ser. Onde você está, você tem sido aquele instrumento de Deus para levar a boa nova de salvação. Irmãos, eu não gosto assim de ficar dizendo eu fiz, mas enfim. Eu tinha um propósito desde sempre. Especialmente depois que eu comecei a trabalhar em trabalho secular, 16 anos que eu comecei meu primeiro emprego. Eu tinha um propósito no meu coração. E eu orava isso constantemente, dizendo: Senhor, eu quero falar de Ti para todas as pessoas com quem eu estiver trabalhando. Era a minha oração constante, em todo tempo, em qualquer empresa que eu trabalhei, em 4 ou 5 empresas, ao longo de toda a minha vida. E o meu alvo sempre foi: Senhor, eu quero falar de Ti para todas as pessoas com quem eu estiver trabalhando, com quem eu trabalhar, do meu setor, da minha empresa, seja onde for, eu quero isso, quero fazer isso. Irmãos, muitas as vezes, não poucas, Deus me dava
enormes oportunidades de compartilhar o Evangelho de Jesus com meus colegas de trabalho. Às vezes com um, às vezes com outro, às vezes com outro, e às vezes até no momento em que todos paravam para ouvir. Porque quem me perguntava era o chefe, né? Aí o chefe perguntando, pronto, estou à vontade para... E o povo, às vezes perguntava meio que de forma ardilosa, mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que as coisas se revertiram de tal modo que daqui a pouco eu estava falando de Jesus, falando do plano da salvação, e eu louvo a Deus porque em todas as empresas em que eu trabalhei, Deus me deu muitas oportunidades de compartilhar o Evangelho, falar de Jesus para todos os meus colegas de trabalho. Todos. Porque eu era missionário ali. Entendia que eu era um missionário ali. Entendia que Deus queria me usar ali. Porque não tem crente de tempo que não seja de tempo integral. Não tem um missionário que não seja de tempo integral. Não existe um pastor que não seja de tempo integral. Não há, irmãos. Todo tempo nós estamos trabalhando numa causa nobre. Os anjos queriam fazer isso, mas Deus diz, não, eu vou dar para aqueles que sabem o que é ter sido salvos, sabem o que é ter sido perdoados, sabem o que é ter sido amados, sabem o que é ter tido um encontro de salvação. É eles que vão fazer isso, ou são eles que vão fazer isso. Então, irmãos, Deus nos chamou para sermos trabalhadores e não consumidores. De vir para a igreja para receber a bênção, e segunda a sexta, e desfrutar da bênção. Não, Deus nos chamou sim para vir aqui celebrá-lo, adorá-lo. Sim, receber uma bênção, amém. Nada contra. Mas sair para servir, sair para evangelizar, sair para trabalhar na seara, que é grande, e são poucos os trabalhadores. Amém? Então esse é o primeiro destaque que eu faço aqui nesse texto, dessa maneira de Paulo trabalhar isso. Ele tinha estratégia, ele tinha objetivo definido, ele queria alcançar os mais perto, ele entendeu isso e pôs isso em prática. Penso, queridos, que Deus nos tem dado uma estratégia de serviço, de trabalho, de evangelismo, tem dado à igreja, não especificamente a igreja local, mas também, de um modo geral, Deus tem nos dado, nos feito entender e nos dado uma estratégia de retornar ao princípio, retornar ao início, onde o evangelho era um evangelismo de relacionamento, de pessoas que se aproximavam intencionalmente para compartilhar Jesus no seu dia a dia, naqueles que estavam mais próximos. E isso fez com que a igreja alcançasse um crescimento como nunca nos seus primeiros momentos de existência. Amém? Segundo lugar, irmãos, para a gente já caminhar aqui para o final, eu penso um pouquinho aqui, quero pensar um pouquinho aqui também agora, no conteúdo da mensagem de Paulo. Porque evangelismo não se trata apenas de estratégia, de objetivo definido, de se aproximar, mas eu preciso também perceber qual foi o conteúdo da mensagem que Paulo pregou, ou seja, qual era o ponto central da mensagem de Paulo. Qual era a mensagem de Paulo, qual era a essência da sua mensagem, qual era o âmago da sua mensagem, qual era o que Paulo focava na sua tarefa de evangelizar. E eu poderia resumir numa palavra, embora vamos ver duas aqui. O ponto central do evangelismo de Paulo era a cruz. O verso 3 vai dizer assim: expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, o que eu vos anuncio.
Qual era a mensagem de Paulo? Não eram os milagres de Jesus. Olha, Jesus fez muitos milagres, Jesus realizou curas, Jesus realizou... Paulo não está preocupado com os milagres de Jesus. Não é isso que evangeliza. Paulo está preocupado em centrar a sua atenção, em centralizar a sua mensagem evangelística na cruz, na morte e na ressurreição de Jesus. Porque se alguém vai salvar o homem, se algo vai salvar o homem, é a mensagem da cruz, a morte e a ressurreição de Jesus. Amém, irmãos? Paulo não gastava tempo com outro assunto senão a cruz de Cristo, a mensagem da cruz, a morte e a ressurreição de Jesus. A morte e a ressurreição de Jesus. Evangelismo é focar a morte e a ressurreição de Jesus. Boa nova de salvação é a mensagem da morte e da ressurreição de Jesus. E observa que o texto vai dizer que ele expunha, ou ele expondo e demonstrando isso. A palavra expondo, ou verbo expor, aqui, né, o expondo, a ideia de quem abre um livro. Não necessariamente um livro físico, mas eu digo assim, é quem abre um livro, né, ou as Escrituras. Quando Jesus está conversando, depois de Jesus ter conversado com os 2 discípulos de Emaús, que iam para Emaús, né? Depois ele diz assim, depois que Jesus se revela para eles, ele diz assim, não nos ardia o coração enquanto ele nos expunha as Escrituras. O que Jesus fazia? Jesus abria as Escrituras para ele. Ali não tinha um livro, mas Jesus falava as Escrituras, Jesus explicava as Escrituras, porque Paulo não apenas expunha, mas ele demonstrava, ele explicava. Hoje nós falávamos um pouquinho disso aí na nossa classe lá embaixo. As pessoas precisam entender, porque só haverá conversão, ou só há conversão a partir de um entendimento, e só entenderão se alguém explicar. Por isso Paulo vai dizer, né, como crerão se não há quem fale, se não há quem pregue, se não há quem explique? E quem vai explicar as Escrituras? Quem já a compreendeu, quem já foi iluminado pelo Espírito, quem já se converteu. Então, se você já é um convertido, se Deus, o Espírito Santo, já iluminou o seu entendimento, já te deu compreensão das Escrituras, é a sua tarefa de explicar a outros. E o que você vai falar para esses outros? Falar lá da historinha, é a cruz. É a mensagem da cruz, é o Cristo que morreu, é o Cristo que ressuscitou. Essa é a mensagem que a igreja tem para proclamar, para salvar o perdido. É a cruz de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, irmãos. Então, quando você estiver trabalhando nesse campo missionário, que é o seu local em que você está, lembre de que você tem uma mensagem para pregar para aqueles que estão perto de você, você tem algo para explicar a eles, fazê-los entender a mensagem da cruz, que Jesus morreu pelos nossos pecados, porque somos pecadores. Que Jesus morreu, derramou o seu sangue, porque só o sacrifício dele, só o sangue derramado dele, só aquele ato de entrega dele naquela cruz é capaz de perdoar pecados. É essa mensagem que vocês têm que ensinar, é essa palavra que você tem que explicar. Quando o eunuco estava lendo lá Isaías 53, um texto essencialmente evangelístico de Isaías 53,
Filipe chegou perto dele, perguntou assim: você entende o que você está lendo? O que ele disse? Como que eu vou entender se não há quem me explique? Certo? Como é que eu vou entender se não há quem me explique? Atos 8, 30 e 31, se você quiser conferir aí. E olha que aquele eunuco tinha ido para Jerusalém para adorar. Era um religioso. Mas pessoas religiosas, ou ser religioso, não é suficiente para entender as Escrituras. É preciso que você explique. É preciso que você exponha o que está ali dito. O homem natural não compreende a Bíblia, irmãos. Entenda isso. A Bíblia diz isso, né? Paulo fala isso aos Coríntios. O homem natural não discerne as coisas espirituais. Ele vai ler, vai entender a gramática, vai entender as palavras, porque sabe a língua, mas não vai entender o que essa mensagem diz para ele. Mas alguém que tem em si o Espírito Santo explicando e expondo e explicando a palavra, irmão, tem um poder que você e que nós, às vezes, não imaginamos. Porque não sou eu. Alguém está comigo, trabalhando comigo. Amém? Eu estou convosco. Quando você está falando das Escrituras para alguém, não é você só quem está falando, o Espírito Santo fala por você. E é Ele que vai, de fato, convencer o pecador. Às vezes a gente diz, não, é o Espírito Santo que convence. É verdade, mas Ele convence através daquilo que você explica. Se você não explicar, Ele não tem como convencer o pecador. Percebe? Que às vezes nós deixamos a tarefa com o Espírito Santo e saímos fora. Não é o Espírito Santo que convence. Não adianta falar, não precisa falar, o Espírito Santo é que convence. Não. Ele sim convence, sim, é verdade. Mas ele usa você para explicar. E através da sua explicação, ele faz o pecador entender a mensagem e convence. Era o que Paulo fazia. Ele expunha, ele abria as Escrituras, ele mostrava o que estava escrito, mas ele explicava, ele demonstrava, ele explicava ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Houve um planejamento, houve um cumprimento de um propósito naquela morte, naquela ressurreição. Havia um plano planejado desde a eternidade, de que o Cristo viria, que o Cristo padeceria, de que o Cristo morreria, de que o Cristo ressuscitaria, e através da sua morte e ressurreição, o pecador encontrasse o perdão dos seus pecados e fosse por ele salvo. Então, o conteúdo da mensagem também é extremamente importante, porque evangelizar é falar da morte e da ressurreição de Jesus, é o plano da salvação. Hoje nós falamos lá embaixo para a nossa classe, que muitas vezes, irmão, Satanás se utiliza de uma artimanha para desviar o foco do evangelizador, quando está evangelizando, para falar de outros assuntos, outros temas. Alguém que está sendo evangelizado pergunta, mas então como é que os anjos fazem? Não importa dos anjos agora, o que importa é a cruz, porque a cruz é que salva. É a mensagem dela que o pecador precisa saber naquele momento. Diga para ele, depois eu te explico sobre esse assunto, mas agora você precisa ouvir aquilo que é essencial para a sua salvação. Jesus morreu pelos seus pecados e Ele ressuscitou para justificar os seus pecados. Essa é a mensagem que temos para pregar, irmãos. Esse é o conteúdo da mensagem que a igreja tem para anunciar a esse mundo. Não se perca falando de qualquer outro assunto, senão a cruz e a ressurreição de Jesus. Se você quer cumprir bem essa tarefa, é assim, é por aí.
Fale mais da cruz, irmãos. Fale mais da morte de Jesus. Fale mais da ressurreição de Jesus. Fale mais do plano da salvação. As pessoas lá fora, às vezes, têm muitas dúvidas, muitos questionamentos, e às vezes Satanás coloca muita confusão, às vezes não, sempre, coloca muita confusão na cabeça deles, mas eles precisam ouvir de uma coisa: Jesus morreu por eles e ressuscitou para justificá-los. Amém? É a mensagem que temos para anunciar, irmãos. E dessa mensagem não podemos nos envergonhar, porque foi a mensagem que nos salvou. Foi a mensagem que nos salvou. Paulo vai dizer: não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus. Se me derem a oportunidade, eu vou falar. Não importa onde eu estiver. Jesus é o que o homem precisa ouvir. Sua morte e ressurreição. Amém? Não precisa ficar tentando responder questões teológicas, questões genealógicas, questões escatológicas, questões de soteriologia, de pneumatologia, soteriologia é a salvação, né? Então, não se perca no emaranhado de questões, de dilemas, que o mundo está aí irmãos, chega a dar dó quando eu passo em alguns canais de YouTube de pastores e crentes lá discutindo coisas que nada contribui para a salvação do perdido. Mas cada um cumpre a sua missão. Amém? Eu tenho uma missão: falar da morte e ressurreição de Jesus ao perdido, porque vai ser isso que vai fazer diferença lá no último dia. Se Jesus vai voltar antes da tribulação, depois da tribulação, se os anjos têm asa, se não têm asa, se Adão tinha umbigo, se não tinha umbigo. Irmãos, são tantas questões periféricas que tentam nos desviar do alvo que nem imaginamos. Estratégia de Satanás para desviar a igreja da mensagem que ela tem que pregar. É Cristo e Cristo crucificado e a sua ressurreição. Falemos mais da cruz, anunciemos mais a ressurreição de Jesus. Essa é a boa nova que o pecador precisa ouvir. É essa. Amém? E tenha certeza, há alguém do teu lado que precisa ouvir isso. Há alguém bem perto de você que precisa ouvir isso. E só você pode falar. Só você pode anunciar. Porque eles só crerão se alguém lhes explicar as Escrituras. Se alguém lhes expor as Escrituras. E esse é o que Paulo também aqui nos ensina. Ele quer os mais perto. Aproveita a oportunidade que a tua igreja está te dando de você ser um trabalhador, irmãos. Sinceramente, eu gosto muito de que você venha aqui domingo à noite. Ótimo e necessário. Mas eu não quero que você seja um consumidor de culto de domingo. Eu quero que você seja um trabalhador de segunda a sábado lá fora, e vem aqui no domingo para celebrar a Deus, para cultuar a Deus, para compartilhar a comunhão com seu irmão, para ser edificado, para ser instruído na palavra, para ser ensinado na palavra, mas sair de segunda a sábado lá fora, no seu trabalho, no seu dia a dia, e compartilhar e trabalhar, proclamando essa palavra, falando da morte e ressurreição de Jesus, do perdão dele, da graça dele, da misericórdia dele, da bondade dele, do amor dele, demonstrado na cruz, demonstrado e provado na sua ressurreição, de que ele é Deus e o Salvador. Então, que sejamos crentes, trabalhadores de uma seara cujos campos estão brancos. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém? Tem algum missionário aqui dentro hoje?
Amém. Você sabe onde é o campo missionário que você tem que trabalhar? Sabe? Você vai estar lá amanhã. Pode ter certeza. Você vai estar no seu campo missionário amanhã. E lá no seu campo missionário, você tem uma mensagem para pregar. Você tem algo para explicar para alguém. Jesus morreu pelos nossos pecados. E Ele ressuscitou para nos justificar. Basta isso. Basta isso. O resto é Deus falando, Deus convencendo e Deus salvando. Pela única mensagem que pode salvar o pecador, Jesus Cristo. Ele crucificado e ressurreto. Que Deus nos abençoe. Amém.